Estamos de volta para falar sobre mais um jogador que interessa muito ao Fluminense para esta temporada. Temporada 2026, que praticamente já daqui a pouquinho está começando. Vai virar o ano, pré-temporada começa e aí já estamos daqui a pouco na iminência do início de um campeonato brasileiro em pleno mês de janeiro. Que loucura é essa correria muito grande nos bastidores do clube que se movimenta de forma intensa no mercado, abordando vários jogadores com algumas possibilidades importantes de negociação e outras situações que estão em andamento que a gente não conseguiu descobrir ainda. É o que eu sempre falo, mas o Fluminense está interessado em um monte de jogador, mas não contrata ninguém. Gente, qual clube está contratando 5, 6 jogadores aí até agora? Não é simples, o mercado ele é complicado, principalmente, veja bem, pensa comigo. Jogador ruim é fácil de fechar, concorda? Quantas vezes a gente não viu aí, Fluminense, você tem interesse em fulano de tal, começou a negociar hoje, amanhã está fechado. É fácil. Agora, quando você está buscando, veja bem, não estou dizendo que todos os reforços serão bons, serão jogadores de ponta, que vão agradar a todos os torcedores, não é isso que eu estou falando. O que eu estou dizendo é que o Fluminense está fazendo alguns movimentos nesta janela em relação a jogadores que têm contrato, jogadores que são ídolos em outros clubes, jogadores que estão no exterior, à exceção do James, que veio rápido. Tudo bem, é um cara que, enfim, não estava num grande clube, não é conhecido, mas que fez um bom campeonato. Mas para você ver, veio de uma equipe pequena. O Fluminense conseguiu fechar rápido. Agora, quando você vai tentar tirar jogadores de rival, tirar jogadores do Atlético, como está tentando fazer como deve fazer com a Arana agora, como pode fazer com o Hulk, é outra situação. Então as coisas naturalmente andam mais devagar. Eu entendo a ansiedade do torcedor. Mas se a gente quer jogadores de qualidade, a gente vai ter que ter paciência e talvez ainda assim não vá conseguir aquilo que a gente imagina. E aí vai ter que buscar outras possibilidades e depois a gente vai analisar quando a janela acabar ou quando o Fluminense encerrar o seu período ali de transferências, a gente vai analisar para saber o quão positiva ou não foi esse mercado. Ainda é muito cedo. Está procurando muitos jogadores, que bom que está procurando, que está sondando jogadores de peso, que a gente pode discutir. Vai ter muito debate sobre se esse jogador é bom, se não é, se serve, se não é velho, é caro. Tudo isso vale o debate. Mas é um mercado ativo. E é um mercado que o Fluminense está disposto a colocar dinheiro. Porque quando sinaliza que vai pagar agora, por exemplo, já pagou mais de 20 milhões no James, vai pagar no Arana, pelo que você tem de informação, falei sobre isso mais cedo, quem não assistiu o vídeo aqui pela manhã, dá um confere lá porque tem muita informação, vai aceitar pagar 5 milhões de euros no Arana, mais de 30 milhões de reais. Só nessas duas negociações, a gente está falando de mais de 50 milhões de reais. O Fluminense procurou o Fabinho. Se por um acaso o Fabinho, não, quero voltar ao futebol brasileiro, estou aberto a negociar, botar mais uma grana pesada. Se for contratar o Hulk, se ele não vai ficar no Atlético, não sei como vai ser a saída por lá, mas vai ter que botar uma grana pesada de salário. Cebolinha do Flamengo, a gente vai falar sobre ele aqui agora. É um jogador que o Flamengo não vai facilitar a saída. O Fluminense há pouco quase pagou 5 milhões de euros no Marlon Freitas. Uma posição que não é carente no elenco. Que não é uma prioridade absoluta. Apesar de que o Fluminense está sim buscando um jogador para essa função. Mas não. Estamos desesperados, precisamos de um centroavante, de um zagueiro. Não é esse o caso. E o Fluminense ia pagar mais 30 milhões. Então é uma janela que ela tem potencial, não sei se vai acontecer, mas ela tem potencial para ser a maior da história, superando a última janela. Ela está demonstrando esse potencial pela iniciativa que o Fluminense está demonstrando no mercado, pela sinalização do mercado. Agora já é a primeira janela de Matheus Montenegro como presidente e de Mário Bittencourt como gerente, diretor de projetos especiais, diretor de planejamento, diretor executivo número 2 ao lado da João. Seja lá qual cargo for o Mário vai ter, no dia 2 o Matheus Montenegro vai anunciar. É apenas uma nomenclatura. Quem está comandando essas negociações de fato continua sendo o Mário Bittencourt, é claro, ao lado da diretoria, mas ele está comandando. Enfim, é uma postura de bastante
não vou dizer ousadia, eu acho que ousadia não é a palavra, mas é uma postura arrojada no mercado. Essa movimentação, por exemplo, para tentar contratar o Cebolinha, demonstra isso. O Fluminense já demonstrou interesse no meio do ano. O Zubeldia, que é um ponta... O Cebolinha não é um ponta construtor, né? Ele é um ponta que tem drible e tem finalização. É um cara que finaliza muitas jogadas. Mas é um jogador inteligente para essas associações. Certamente ele gostaria de contar com ele no elenco. E aí, qual a situação do Cebolinha? Eu vou colocar na tela aqui a matéria da Emanuela Ribeiro, que é uma excelente repórter lá do GE. Ela traz aqui um cenário do que é o Cebolinha agora no Flamengo. No meio do ano, eles tentaram, o Cebolinha tentou sair, o Felipe Luiz, acho que naquele momento não aceitou, acabou não liberando. Ele já começa a temporada de 2025 lesionado, não vai para a pré-temporada. E aí acaba perdendo espaço ao longo do ano. Tanto que ela relata aqui. Começou o ano se recuperando de uma grave lesão no tendão de Aquiles, no tornozelo esquerdo. Foi titular aí no ano em 17 dos 43 jogos que fez. Nessa reta final, até foi bem, né, da temporada. O clube considerou negociá-lo na janela do meio do ano, mas não recebeu propostas. E o Cebolinha tentou sair, viu a concorrência aumentar, sabia que não ia ter a minutagem que ele esperava, mesmo evoluindo ao longo de 2025. É um jogador tecnicamente bem avaliado no clube, mas hoje não é indispensável. Então o cenário se houver uma proposta interessante, o Flamengo topa conversar e o jogador também topa sair. O Cebolinha então entrou na lista dos desejos de clubes da Série A, o Fluminense um deles, mas não chegou essa proposta por parte do Fluminense porque a diretoria do Fluminense está esperando uma definição que deve acontecer por agora, porque o Cebolinha tem contrato até o final de 26. Se ele não renovar, ele pode continuar por lá, porém, no meio do ano pode assinar um pré-contrato, no final do ano sair de graça. Esse é o cenário. Então, pro Flamengo, seria melhor negociar agora, para ganhar uma grana por ele. E é aí que está uma questão. Primeiro, ele tem um salário muito alto. Segundo, o Flamengo não vai liberar, diz a matéria aqui da Emanuele, o Flamengo não vai facilitar uma liberação, porque entende que é um jogador que tem qualidade, é um jogador que tem mercado, é um jogador que hoje não tem tanto espaço no grupo, mas eles não querem se livrar. Muito menos para um rival. Por isso eu estou falando, é uma situação complexa também essa do Cebolinha. A gente vai ter que esperar uma definição. Outros clubes, eu acho que é um jogador que vai despertar interesse de outros clubes, que vai estar no radar de outros clubes. Então, cara, é complicado. É mais um atleta que, se o Fluminense realmente for para cima para contratar, vai ter que colocar uma grana, uma boa grana, e também um salário alto. E aí que a gente volta sempre para aquela discussão, vale a pena, não vale a pena, custo-benefício, né? Um jogador que tem, que eu acho muito bom, eu já falei isso ontem, é melhor do que todos os pontos que o Fluminense tem, na minha opinião, tecnicamente falando, só que é um cara que tem uma história de lesão. E isso pesa. Então não é aquele cara que não vou fechar o olho e falar, pô, vai com tudo, porque, meu irmão, não. É bom, tem qualidade, se chega é titular, ok. Mas não dá para descartar que ele tem esse histórico de lesão que pode, em algum momento, afetar. Enfim, é uma situação que não vai ser resolvida agora. Esperar para ver qual vai ser a decisão dele junto ao Flamengo, e aí ele vai sinalizar o mercado. Estou no mercado, o Fluminense vai entrar na briga. É basicamente o mesmo cenário que tem com o Hulk. Resolva a tua vida aí, se você quiser, a gente vai chegar e vai fazer uma proposta. Então, resumindo, que é o que eu queria dizer, o Fluminense está disposto a fazer mais uma janela milionária, está com dinheiro, o que sinaliza para a gente é que está com dinheiro, então as carências que precisam ser desesperadamente resolvidas, que é o centroavante e o zagueiro, a gente espera uma reposição à altura. No caso da centroavante não é nem uma reposição, né? É uma contratação, e aí o que vai ser da vida dos jogadores que hoje estão no elenco é uma outra etapa também que vai acontecer dentro desta mesma janela de transferências. Deixa aí seu like, tá? Não esquece não, se inscreva aqui no canal, muito importante. Conta aí com a ajuda de vocês. Só para finalizar aqui, saiu na mídia lá da Argentina, em alguns veículos, principalmente veículos lá de La Plata, o interesse do Fluminense no Christian Medina, que é um jogador jovem de 23 anos, é um meia lá do Independiente, do Estudiantes.
que se destacou nesta temporada. É um jogador com muitos jogos no ano, 40 jogos na verdade no ano, marcou 3 gols. Ele vem do Boca Juniors anteriormente, já tinha tido uma sequência grande lá desde 2021, e é jovem, né? 21 jogou 38 jogos pelo Boca, 22 41, 23 50, 24 30, perde um pouquinho de espaço e vai para o Estudiantes. Isso vem da imprensa lá da Argentina, tá? Que o Fluminense sondou e buscou informações sobre esse jogador. Então, o que eu tô falando? É mercado, cara, é normal. O clube, scout, ele vai mapeando, vai fazendo contato, vai levantando ali dados e informações para o departamento de futebol, passando opções, falando, esses jogadores aqui, esse jogador que dá para trazer, está no mercado. E por isso a gente tem tantas informações de sondagem. E geralmente sondagem vem de fora. Ou seja, às vezes é um empresário que quer vazar para valorizar o atleta no mercado. Às vezes realmente acaba acontecendo de vazar, natural. A informação não tem só um método de vazamento, não tem só uma forma de vir a público. Mas tá aí, outro atleta jovem, interessante. Eu não conheço tão bem assim, mas vi jogar agora pelo Estudiantes. Eles enfrentaram o Flamengo esse ano na Libertadores. Vi jogar, me pareceu um jogador bem interessante, apesar de jovem, parece bem maduro. É mais um que o Fluminense pode tentar apostar aí no mercado sul-americano, que acredito, como quase todo mercado faz, apostar ali num jovem, talentoso, da América do Sul. O Medina é mais um que se encaixaria dentro desse perfil. Fechou, pessoal? Vamos ficando por aqui. Qualquer notícia, qualquer atualização importante, você sabe, você acompanha aqui no canal do Leste. Tamo junto, um abraço, valeu!